Essa é a nossa 7ª aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2, do primeiro período de 2020. Hoje eu falarei sobre a identificação da dinâmica de processos. Tudo bem? Então, quando a gente tem um processo, a gente vai precisar conhecer a dinâmica do processo. A gente viu que existe a dinâmica de primeira ordem, né? Então, só relembrando, a gente tem a dinâmica de primeira ordem, né? No domínio do tempo, ela é descrita por uma equação diferencial tau dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Aqui eu fiz sem atraso de tempo, E a gente viu na aula anterior a dinâmica de segunda ordem, né? A dinâmica de segunda ordem, tá? Que eu não lembro agora a equação diferencial completa e correta, tá certo? Mas é uma diferencial de segunda ordem que o parâmetro de amortecimento errou. Mas assim, quando nas aulas anteriores a gente falou a respeito de modelos, e quando eu dei a tarefa para vocês, de vocês obterem um modelo para o instrumento de medida termômetro, a gente viu que uma das formas de obter a dinâmica de um sistema ou de um processo é através da modelagem. Então, a dinâmica de um processo, a priori, ela é desconhecida. Ela é desconhecida. E como eu posso determiná-la? Eu posso determiná-la de duas maneiras. Uma delas é através da modelagem, que a gente chama de modelagem mecanística, em que a gente leva em consideração as leis de conservação, né? Especialmente da massa e da energia, também da quantidade de movimento, mas em controle a gente se preocupa mais com massa e energia. Essas são as ferramentas mais normais, mais comuns, não normais, mais comuns da gente usar. E ela pode ser obtida pelo que a gente chama de modelagem fenomenológica. Modelagem fenomenológica, que é através de medidas empíricas, medidas experimentais. Então, nós vamos fazer um ajuste de uma dinâmica que é pré-definida para se adequar àquela equação pré-definida para uma determinada dinâmica, para um determinado comportamento. Então, isso aqui é muito comum a gente usar em engenharia e é o que a gente usa parte do que se convencionou chamar de data fitting, ajuste de dados, né? Então, isso aqui é muito comum de se usar. Bom, quando a gente vai avaliar os processos da indústria química, né, em torno de 60% a 70% deles, tá, dos processos industriais, tá, químicos, eles são muito bem descritos por um modelo que é até um modelo extremamente simples. Modelo que a gente já falou que é o modelo de primeira ordem. Só que a sofisticação, um pouquinho de sofisticação, vai aparecer na questão da presença do atraso de tempo. Então, o modelo genérico, tá, que representa de 60% a 70% dos processos em geral, a gente chama de First Order plus Delay Time.
first order plus delay time. Ou seja, first order plus delay time. Modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Né? Então, é a mesma equação que eu coloquei no slide anterior. Então, eu vou ter que o θ, desculpa, o tal P, processo, é dy dt mais y de t, né, igual ao ganho do processo vezes a variável de entrada, x, só que ela está na presença do atraso. Tá certo? A gente já abordou isso em aula anterior. Agora, o que acontece? Quando a gente vai ter um processo e nós precisamos identificar a dinâmica, ou seja, a dinâmica é desconhecida, eu sou apresentado a um processo. Eu chego, por exemplo, lá no laboratório e tenho uma estufa de aquecimento. Eu quero saber como que é a dinâmica da estufa. Então, eu vou realizar um experimento para fazer a obtenção de dados que vão me possibilitar eu identificar os parâmetros do modelo. Quais são os parâmetros do modelo? Os parâmetros do modelo são a constante de tempo τP, o ganho em estado estacionário Kp e o atraso de tempo θp. Então, eu vou precisar fazer um experimento. Então, eu vou ter um procedimento para fazer isso. Em geral, tá? Numa técnica de se fazer esse tipo de experimento é a seguinte. Tá? A gente tem um processo, seja ele o que for, e esse processo de dinâmica desconhecida vai passar por um processo de identificação de dinâmica, em que a variável de entrada x de t, alguns autores usam u de t, eu vou continuar usando x de t. Tá? Ela vai ser perturbada usando a função degrau. Então, x de t igual a 0 para t menor que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Então, eu vou ter um degrau de amplitude unitária, por exemplo. Tá certo? E aí nós vamos obter dados de y de t ao longo do tempo. Nós vamos registrar esses dados quando ocorrer esse comportamento. Tá certo? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o y de t, né? E ele vai ser o resultado da reação, da forma como reage, como se comporta o sistema, depois de que houve essa perturbação. Então, eu vou ter pares de dados de y ao longo do tempo para aquele valor de x. Tá certo? Então, eu vou registrar, no laboratório, eu registraria t, y de t, e eu atuaria sobre x de t de forma a produzir esse degrau. Então, em determinado instante de tempo, eu produziria a variação súbita da variável de entrada. Tá certo? Bom, o que vai acontecer? Nós já sabemos da teoria, né, de que o Kp, né, é a razão entre ΔY sobre ΔX. E eu tenho esses valores. Por quê? Porque mesmo que eu não use um degrau unitário, eu vou ter aqui a variação do x. Porque aqui está x no instante zero e aqui x no instante infinito. Tá certo? Então, eu tenho ΔX vai ser x no infinito menos x em zero. E o ΔY vai ser o valor de y
de infinito, que é o estado estacionário, menos y de zero. Então está aqui o valor, ó, esse valor aqui, olhando o gráfico do y, é o y de infinito, que é o estado estacionário. E aqui está o valor de y no instante zero. Então o ganho ele é relativamente fácil de ser obtido. Tá certo? A constante de tempo P, tal P, ela pode ser determinada, e aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque muitos dos meus alunos não são felizes de reconhecer rapidamente como que se faz isso. Essa variação aqui, ó, ΔY, tá certo? Multiplicada por 63,2%, 63,2%, tá? Eu vou ter um determinado instante de tempo em que eu alcancei esse valor de 63,2% dela. Então, esse tempo necessário para alcançar 63,2% da variação em y é tal P. Então, eu posso ler no gráfico. Então, se eu fizer um gráfico e ler, nesse meu desenho, observem que o atraso de tempo ele foi mínimo. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui que o atraso de tempo foi mínimo? Se o atraso de tempo for significativo, eu tenho que descontar ele para determinar o tal P. É óbvio, né? O tal P o tempo começa a contar de verdade quando o sistema reage. Então, o atraso de tempo tal P, ele é, na realidade, o tempo em que o sistema apresenta alteração em y de t, tá? Desde que x de t foi perturbado. Por isso que existe uma grande preocupação em controle de processo a respeito de como fazer a perturbação em x de t. Tá? Para fazer a identificação, a gente usa a perturbação integral. Bom, só para relembrar de onde sai isso, tá certo? Esse 63,2% a gente viu em controle 1, tá? Ele sai do fato de que se eu tiver y de t na expressão algébrica, tá? Na solução da equação diferencial, igual a k vezes ΔX vezes 1 menos e na menos t sobre tal, quando t for igual a tal, eu vou ter que y de tal igual a k vezes ΔX vezes 1 menos e na menos tal sobre tal, que é 1. Então, vai ficar k ΔX, que multiplica 1 menos 1 sobre e. Isso aqui é 0,632. Tá certo? Então, se essa aqui é a resposta, né? Se eu pegar e voltar para cá, ó, se eu usar essa definição aqui, ó, tá? Então, eu sei que Kp é ΔY sobre ΔX. Tá certo? Se eu substituir aqui, ó, né? K vezes ΔX é ΔY. Então, o valor de y em tal vai ser ΔY vezes 0,632. Daí que sai o 0,632. Uma outra forma de se determinar é usando a tangente à curva no instante que o sistema reage. Então, o que acontece? Voltando aqui para essa expressão, né? E aqui eu vou deixar a tarefa para vocês, para aqueles que estiverem assistindo e prestando atenção, eu vou deixar essa tarefa. Prove que em t igual a zero, tá certo? A derivada dy dt em t igual a zero vale k sobre
tal P. Para a perturbação em x de t degrau unitário. Se não for unitário, se o degrau não for unitário, se a amplitude for m, vai aparecer o m aqui na fórmula. Só a única coisa que aparece, a única diferença. Tá, então a dica para resolver isso aqui é aplique a derivada em y de t igual k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. Tá? Vamos derivar em função do tempo. E fazer t igual a zero. Se fizer isso, vai provar. Tá? Eu não vou provar aqui. Tá? A gente aprovou na disciplina de controle 1, não vou provar aqui. Várias disciplinas podem usar esse princípio também. Tá? Isso aqui, a equação diferencial de primeira ordem, ela é muito comum em vários sistemas físicos, em vários sistemas da engenharia. Tá? Bom, a questão é, eu posso usar o método gráfico que eu mostrei, posso usar esse método aqui para determinar o tal P, o θ, então vamos só repassar. O Kp eu tiro por ΔY sobre ΔX. Tá. O tal, ou eu tiro pela derivada, ou determino pela derivada, né? Que foi esse método aqui de cima, ou eu leio no gráfico, usando 63,2% da variação. Então, eu tenho dois métodos de resolver, não tem problema. O θP, eu observo o gráfico. Mas todas essas formas de determinar são formas que não são automáticas. Não são automáticas. Elas precisam da intervenção humana. E, além disso, elas não são tão exatas, vão depender das nossas leituras nos gráficos, né? Então, vocês já devem ter imaginado que essas são formas um pouco mais antigas de se fazer, né? Hoje a gente tem muito recurso computacional à disposição. Então, a gente pode usar um outro método, tá certo? Um método, então vamos lá, método de identificação de dinâmica usando o modelo hipotético First Order plus Delay Time, baseado em otimização numérica. Baseado em otimização numérica. Então, o que vai acontecer? Nós temos os dados experimentais. Nós fizemos o experimento para determinar quais são os valores de y a partir do degrau unitário ou não em x, tá certo? E nós vamos ter dados modelados, dados estimados pelo modelo. Então eu vou ter um Kp, que vai ser um Kp estimado, vou ter um tal P estimado, e vou ter um θP estimado. Eles são arbitrados, eles são gas em inglês. O pessoal gosta de chamar de chute, mas não é chute. É o primeiro valor estimado. Vai haver uma substituição desses valores na equação geral, tá certo? A equação geral, eu vou falar dela daqui a pouco, quando eu estiver apresentando a solução numérica. E o que vai acontecer? O y medido, o experimental, ao longo do tempo, ele vai ser diferente do estimado. Então, eu vou ter uma diferença, um desvio entre o y o experimental e o y estimado.
essa diferença aqui, eu preciso minimizá-la usando otimização numérica. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar a variável chamada somatório do desvio quadrático. Somatório do desvio quadrático. E o objetivo da otimização numérica vai ser minimizar o somatório do desvio do y experimental menos o y estimado ao quadrado. Variando o quê? Variando os parâmetros Kp, tal P e θ P. Então, eles vão ser as variáveis que vão ser as variáveis independentes de um problema de otimização, onde a variável dependente do problema de otimização vai ser esse somatório do erro quadrático. Isso é muito comum, a gente faz isso, minimização, método de minimização de erros quadráticos, ele é a base para a gente usar a correlação linear, por exemplo. Né? Em geral, o que acontece? A gente vai usar o Excel como ferramenta. Né? Então, eu tenho uma planilha. Essa planilha já, para adiantar o serviço, eu coloquei aqui. Né? Então, nome da planilha, aula, identificação, modelo, first order plus delay time. Tá? Então, vamos tentar explicar como funciona, como está organizada a minha planilha. Tá? Eu tenho aqui, na célula C1, o rótulo, os rótulos C1, C2, C3, e aqui estão os valores que são as estimativas iniciais. Tá certo? Então, em D1 eu tenho Kp, em D2 eu tenho tal P, e em D3 eu tenho o θP. Tá certo? Bom, aqui estão os dados de medida. Os dados de medida são esses aqui. Tá certo? Eu posso fazer tanto em y', ou seja, desvio, ou valor absoluto. Aqui eu estou fazendo em desvio. Tá? Então eu tenho o tempo. Observem, no tempo zero, o que foi feito? Foi feito um degrau em x. Foi feito um degrau. Eu não posso perder a fenomenologia do problema. Tá certo? A variável estímulo do processo foi perturbada de forma a passar de 0 a 1. Degrau unitário, de 0 a 1. Então, x, se eu fosse fazer aqui a coluna do x, tá certo? A coluna do x', ele seria assim. 0, 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 0. Nesse instante, ele passaria a ser 1. No instante de início da análise. Mas ele vinha 0, 0, 0 antes de eu começar o experimento. Tá certo? E ele passou para 1. Tá? Bom, aí foi fazendo as medidas de y, pode ser temperatura, por exemplo, e ela não reagia, não havia desvio. Não havia desvio. Ele não reagia, não mudava o valor do y. 0, 0, 0. Até que no valor de tempo igual a 3 segundos, o y' saltou para 0,9. E ele foi indo, até que ele ficou constante. Quando ele ficou constante, ele alcançou o estado estacionário. Bom, isso aqui é o modelado, isso aqui é o experimental. Bom, o modelado, ele vai ser o resultado de uma fórmula. E a fórmula é aquela fórmula que eu vinha trabalhando com um adendozinho importante. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Né? Vamos falar da fórmula que nós vamos usar na planilha. Tá? Quando eu for usar a planilha, o valor calculado do y de t, ele vai ter que ser igual a k vezes a amplitude, como eu usei degrau unitário lá, a amplitude é 1 por ΔX, tá certo? Tá? Então ele é 1, né? Essa amplitude é unitária, então é k vezes 1, vezes 1 menos e na menos t menos θp sobre tal p. E aqui vem a parte importante, vezes o degrau em t menos θp. Então, como que eu coloco isso aqui no Excel?
no Excel? Bom, a função degrau ela é 0 para t menor do que 0 e 1 para t maior do que 0. Né? Maior ou igual a 0. Então, eu posso usar isso aqui usando a função C. Basta eu comparar se o tempo ele é maior ou menor do que o θ do atraso de tempo. Isso aqui é a função degrau no instante zero, né? Óbvio que aqui é no instante zero. Se eu tiver o degrau no instante θ, se eu tiver uma variação, então eu vou ter que 0 para t menor do que θ e 1 para t maior ou igual a θ. Então, eu vou ter que colocar essa função lá no meu Excel, porque senão não vou ter ajuste, eu vou ter um ajuste que vai ficar capenga. Tá certo? Então, vamos voltar para o Excel. Então, a função ficou assim, ó. $d, $1, estou usando referência absoluta porque esses valores têm que ficar sempre os mesmos, tá? $d, $1, vezes, tá aqui a expressão, vezes. O x não aparece porque o degrau foi unitário, vezes. Aparentes, o 1 menos e na x, que é o ESP, aparentes, menos t, menos o t é o A6, ó, tá aqui, o A6, tá? Menos $d, $3, $d, $3, que é o θp, dividido por $d, $2, que é o tal p, né? Fecha, fecha, vezes uma função c, olha a função c aqui, ó. O c é o if, é o teste. Se A6, que é o tempo, for menor que θp, que é D3, o valor que multiplica é 0, tá aqui, ó. Se não for, é 1. Tá? Se alguém nunca usou a função C, então é só botar aqui, ó, igual a C aparentes. Ó. C, teste lógico. O teste lógico que eu estou usando é se o tempo é menor do que o atraso de tempo θp que foi arbitrado pela estimativa, pelo guess. Ponto e vírgula. Valor verdadeiro que a célula assume. Se for verdadeiro, é 0, no meu exemplo. Ponto e vírgula. Valor falso. Se for falso, é 1. Né? Então, observe que com isso, o que eu consigo? Eu consigo garantir que o y não reage para o y modelado antes de que eu alcance o atraso de tempo. Então, eu amarrei. É essa curva laranja que eu estou vendo amarrada aqui. Ó. Se eu não tiver esse C, eu vou apagar. Ó. Eu vou apagar esse C, tá? Se eu apagar esse C, ó, tá? Eu desamarrei, ó. Desamarrei, tá? Mas eu preciso que fique amarrado ali, para poder ter o modelo. Bom, aí eu copio e colo, arrasto para baixo, tá aqui. Esses valores modelados, eles não se ajustam. A curva o y', que é a curva experimental, é a curva azulada. Tá? A curvinha azul. E a curva laranja é o modelado, que depende dos valores que eu arbitrei. Eu já arbitrei valores mais ou menos próximos, porque eu sabia, por exemplo, tá, que o valor de y' no estado estacionário era 9,6. Então, o valor do K, quando o degrau unitário é 1, eu já sei que vai ser 9,6. Tá? Tanto é que se eu colocar 9,6 aqui, as curvas se ajustam mais ainda. 9,6, olha lá, se ajustou mais, mas eu não quero usar 9,6, quero usar 10. Tá? Porque eu quero que o método de minimização do erro quadrático encontre os valores, resolva o problema de otimização, achando Kp, tal P e θp. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Esse erro, esse desvio, é a diferença que existe entre o valor y' e o valor modelado, para cada linha da planilha. Eu elevo ele ao quadrado, somo, e está aqui a soma do erro quadrático. É essa variável que eu vou minimizar, e é óbvio que se eu estou tratando de um problema de otimização, que eu vou usar o solver do Excel, né? Que é a ferramenta que a gente tem para fazer isso. Então está aqui o solver está na aba dados, desde que a gente habilitou no Excel da gente a opção de ter o solver, né? Então, quem não tem o solver habilitado, vai em arquivo, opções, suplementos,
suplementos, tá? Pede aqui, ó, gerenciar suplementos Excel, ir, e acrescenta o solver, tá? Esse meu é 365 Excel, tá? E tá funcionando legal, tá? Bom, um outro pequeno ajuste que talvez seja importante a gente fazer, principalmente quando a gente trabalha em engenharia química, e às vezes a gente precisa fazer cálculos que envolvam recorrência, x igual a f de x, e aí que eu deixo o conselho para vocês fazerem isso, vão em arquivo e peçam opções, e na opção de fórmulas, habilitem o cálculo interativo para poder resolver os problemas de referência circular, tá certo? Quando vocês tiverem. E já aumentem o número máximo de iterações para o máximo aqui, para 32.767, tá? Esse número é um número entre 1 até 32.767. Para quê? Para vocês terem o máximo de iterações possíveis, né, numa solução de um problema numérico. Isso impacta também o solver, tá? Bom, aí eu vou habilitar o solver, né? Então vamos lá. Definir o objetivo. O objetivo é o valor que eu quero maximizar, minimizar ou igualar a zero, ou igualar a qualquer valor. Então, no caso, é a célula D20, está aqui, ó, célula D20. Para maximizar, minimizar, minimizar, escolho minimizar. Alterando quais são as células variáveis. As células variáveis são as células com as variáveis independentes. É o CalP, o KP, o TauP e o θP. São os três que eu quero otimizar, eu quero determinar os valores que dão a resposta ótima para o meu problema de identificação de dinâmica. Restrições. Bom, nenhuma dessas variáveis pode ser negativas, né? Então, para facilitar a minha vida, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e coloquei 0,001, valor bem pequenininho, tendendo a zero, e acrescentei a restrição, ó, vou alterar a restrição, tá? Que essas células aqui, elas têm que ser maior ou igual a essas células aqui. Tá? 3 células, marquei 3 células no bloco, restrição maior que 3 células no bloco. Certo? Bom, com respeito aos métodos. Com respeito aos métodos, a gente tem no Excel 3 métodos possíveis. O LP é o problema linear, então não vou usar uma solução linear. O evolucionário diz respeito ao uso de algoritmos genéticos. Tá? Então aqui a gente tem algumas dicas. Ó. Selecione o mecanismo GRG não linear para problemas do solver suaves. No nosso caso é um problema suave. Tá? E não linear. Selecione o mecanismo LP simplex para problemas com solver, para problemas do solver que sejam problemas lineares. E selecione o mecanismo evolucionário para problemas do solver não suaves. Tá? O que é um problema não suave? Aquele que tem as transições bruscas. Tá? Aqui não, a gente tem uma curva suave, não tem problema nenhum. O que é GRG? GRG é a sigla do método do gradiente reduzido generalizado. Método do gradiente reduzido generalizado. Tá certo? Se a gente for para a internet procurar um material a respeito dele, né, eu descobri aqui um artigo muito interessante do Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia de 2012, intitulado Otimização de projetos utilizando QRG, Solver e Excel. É um problema mais voltado para a área de civil, tá certo? Então aqui tem toda a história a respeito do método do gradiente reduzido, tá? Rosen, em 1960, ó, apresentou o método gradiente projetado para a solução de problemas de programação matemática com função objetivo não linear e restrições lineares. A seguir, em 61, estendeu seu método para a caso geral, não somente a função objetivo, mas também as restrições serem não lineares. Tá? E aqui tem toda a história. Tá? Vocês têm aqui, ó, é só colocar o nome do trabalho no Google que vocês vão acessar. Otimização de projetos utilizando GRG, Solver e Excel. Tá? Bom, o que nos chama a atenção diz respeito à questão do método em si, do algoritmo em si. Tá? Esse algoritmo não é um algoritmo trivial, tá? Ele tem vários passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, assim por diante. Eles se baseiam em aproximações de derivadas, ele precisa calcular o gradiente reduzido
com base em multiplicador de Lagrange, tá certo? Então ele não é um método trivial, tá? E aí o que acontece? Uma das grandes dificuldades das implementações é que lá a gente não tem na planilha uma função explícita. Então a determinação desses gradientes aqui, ela é feita de forma numérica, aproximação numérica do gradiente. Tá? Agora, observem, o Excel não diz nada disso, ele simplesmente coloca lá para o usuário, ó, tá aí o método GRG. Mas se a gente for atrás, tem aqui todo o algoritmo de solução do método de otimização. Tá? Só para relembrar, vocês já devem ter visto algum vídeo que eu falei isso, tá? Que a parceira da Microsoft no solver do Excel se chama Frontline Systems. Tá certo? Se vocês entrarem no solver.com, esse endereço solver.com, vocês vão navegar no site da Frontline Systems. Tá certo? Bom, vamos ver funcionando então o solver. Tá? É só mandar resolver. E deixa eu correr aqui para o lado, porque a minha câmera está bem em cima. Então, vou mandar resolver. Então, vamos ver se eu obtive uma boa solução. Bom, a priori parece que sim. Vamos ver. O somatório do erro quadrático caiu a 0,33. Tá certo? E eu obtive que valores? Deixa eu anotar os valores aqui que eu obtive. Ó, KP igual a 9,99. Tal P igual a 2,45974 e θ P igual a 2,81255. A curva laranja, que é a curva calculada, se aproxima da curva azulada. Perfeito. Agora, se eu quiser manter as soluções do solver, eu só dou OK aqui e está resolvido. Agora, uma coisa importante que a gente tem que pensar quando a gente está na universidade e quando a gente está estudando, a gente não pode ficar necessariamente limitado ao uso de uma ferramenta proprietária, como Excel, que eu não sei direito como é que o método foi implementado. Apesar dele ter resolvido, e apesar de eu conhecer como é a receita de bolo lá, que eu mostrei no artigo para vocês, vocês viram que é uma coisa bem complexa. Bom, além disso, não vai ser o primeiro problema de otimização que eu vou ter que resolver. E eu já vou adiantando para vocês que daqui a pouco, quando eu for falar de sintonia, eu vou ter também problemas de otimização. Então, é a hora da gente investir, talvez, em aprender um pouco mais sobre métodos de otimização que a gente não tenha entrado em contato. Porque desde lá do cálculo 1, a gente viu falar em otimização baseada em derivadas, né? Determinação de máximos e mínimos locais usando derivada, né? Então, para agregar, né, eu vou apresentar para vocês métodos de otimização baseados em meta-heurística. Então, métodos de otimização meta-heurísticos. Esses métodos meta-heurísticos são de várias naturezas possíveis, tá? E eu vou me deter mais no método baseado na computação bioinspirada, tá? A computação bioinspirada é uma área de estudo que relaciona várias sub-áreas como conexionismo, redes, comportamento social e comportamento emergente, né? Ela se baseia fortemente nas áreas da biologia, da ciência, da computação e da matemática. Em resumo, é o uso da computação para moldar a natureza e simultaneamente estudar a natureza para melhorar o uso de computadores. Então, a gente vai buscar um paradigma na natureza, na biologia ou em outras ciências, para poder desenvolver algoritmos que vão resolver os nossos problemas computacionais. Bom, o que se entende por comportamento emergente? Comportamento emergente, ou propriedade emergente, pode aparecer quando determinada quantidade de agentes simples opera em um ambiente, formando comportamentos complexos no coletivo. A propriedade em si é comumente imprevisível sem precedente e representa um novo nível de evolução dos sistemas. Por exemplo, pássaros voam em V. Por quê? Porque assim eles reduzem a resistência do ar.
Como surgiu esse comportamento? Esse comportamento foi um comportamento emergente que surgiu. O comportamento complexo ou as propriedades não são propriedade de nenhuma entidade em particular. Nenhum passarinho sabe que tem que voar em V. E eles também não podem ser previstos ou deduzidos dos comportamentos das entidades em nível mais baixo. O formato e o comportamento dos bandos de pássaros é um bom exemplo de um comportamento emergente. Tá certo? Bom, quais são os algoritmos de otimização numérica baseados em computação natural? Bom, primeiro, por que investir nesse paradigma? Porque existem problemas que são difíceis de resolver usando métodos baseados em gradiente. Então, isso aqui são alternativas. Existem vários problemas, principalmente associado à análise combinatorial, que exigem um esforço computacional muito grande quando eles são resolvidos por algoritmos analíticos, por métodos analíticos. Mas, se nós formos buscar paradigmas na computação natural, nós vamos ter muitos recursos associados a todos esses métodos aqui, que são chamados de meta, porque quer dizer ao lado, de heurísticos. O que é heurística? Heurística é aquele conhecimento que deu certo, ou seja, eles são meta-heurísticos porque eles se baseiam em algumas regrinhas. Tá certo? Bom, então existem os algoritmos genéticos, o Ant Colony Optimization, o Artificial Bee Colony, o Firefly Optimization, o Bacterial Foraging Optimization, e eu vou usar aqui o PSO, o Particle Swarm Optimization, otimização por enxame de partículas. Tá certo? Bom, por que é que eu vou falar desse? Eu vou falar desse porque é o que eu tenho usado em pesquisa e tenho trabalhado com os meus voluntários e tenho trabalhado no laboratório e tenho publicado usando ele, tá certo? Desde a minha tese de doutorado. Né? Então vamos lá. O algoritmo de otimização por enxame de partículas, o Particle Swarm Optimization, foi introduzido em 1995 por dois pesquisadores, James Kennedy e Russell Eberhard. O Dr. Russell Eberhard, um engenheiro eletricista. O Dr. James Kennedy, um psicólogo. Um psicólogo. Sim, para estudar comportamentos sociais, tinha que ser um psicólogo, né? Bom, o PSO emergiu de experiências com algoritmos que modelam o comportamento social observado em muitas espécies de pássaros e cardumes de peixes, e até mesmo do comportamento social humano. Tá certo? Não estranhem essa multidisciplinariedade, tá certo? Dois profissionais de áreas tão diversas trabalhando junto. Nós aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muitos nichos onde as pessoas de formação diferente não podem trabalhar juntos porque não existe comunicação entre as pessoas, infelizmente. Tá certo? Bom, uma teoria sociocognitiva muito simples está por trás do algoritmo PSO. Cada indivíduo de uma população possui sua própria experiência e é capaz de estimar a qualidade dessa experiência. Então, quando a gente vai resolver um problema, quando a gente está numa disciplina, por exemplo, quando a gente está numa disciplina, a gente não tem noção de como que a disciplina está funcionando. Tá? A gente sabe que a gente está mal na disciplina porque a gente não tem conseguido estudar com antecedência na disciplina. Tá? E que a gente não tem dado bom rendimento. Como os indivíduos todos são sociais, eles também possuem conhecimento sobre como seus vizinhos se comportam. Então é fundamental que a gente converse com os outros estudantes daquela disciplina para saber como é que eles estão indo na disciplina. E o que eles têm feito, o que tem dado certo, o que tem dado errado. A mesma coisa acontece com os pássaros quando eles estão atrás de comida. O passarinho sabe se ele não achou a comida ou não. Mas ele sabe se o colega dele achou ou não. Desculpa. Se o outro passarinho do bando, tá? Do bando de pássaros. Esses dois tipos de informação correspondem à aprendizagem individual, cognitiva, que é a individual, e à transmissão cultural, que é social, respectivamente. Portanto, a probabilidade de que um determinado indivíduo tome uma certa decisão será uma função de seu desempenho no passado e do desempenho de alguns de seus vizinhos. Por isso que eu tenho que ficar de olho nos meus vizinhos. Tá? Vamos lá. Pseudocódigo do PSO. Esse pseudocódigo eu retirei ele do artigo de Serapião, de 2009, Fundamentos de Otimização por Inteligência de Enxames, uma visão geral, tá? Da revista Controle e Automação,
Controle e automação número 20, número 3, volume 20. Então, observem, nós estamos falando de um algoritmo de otimização meteorístico baseado em computação natural que foi publicado numa revista de automação, controle e automação. Então, eu não estou fora da casinha, tá certo? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, determinar o tamanho da população, número de pássaros. Inicializar aleatoriamente a posição inicial de cada partícula individual P em Tpop. Então, a gente sorteia a posição inicial. Atribua uma velocidade inicial V igual para todas as partículas ou diferente, tanto faz. Para cada partícula P em Tpop, faça. Calcular sua aptidão. Essa aptidão é aqui que está a função que eu quero minimizar. Função a ser minimizada. Tá? Determine a melhor posição da partícula até o momento. Então, eu vou comparar com o histórico de todas as posições da partícula. Depois, determine, aqui não devia ser descubra, devia ser determine, tá? Descubra não é jargão técnico. Determine a partícula com a melhor aptidão de toda a população. Então, eu vou ter o PBest, que é o da partícula, e vou ter o Global Best, o GBest, que é da população. Para cada partícula P em Tpop, faça. Atualize a velocidade com que essa partícula ela se avança no universo de busca, no universo possível de busca de soluções. Então, eu tenho a velocidade, passa a ser a velocidade anterior, mais um fator, que é o fator que no programa eu chamo de C1, que se chama fator individual, cognitivo individual, vezes a posição melhor menos a posição atual, menos Φ2, que lá no programa eu chamo de C2, vezes Global Best menos X. Então, eu tenho duas parcelas. Aqui uma parcela que é a parcela individual e aqui a parcela social. Essas constantes, C1 e C2, elas são números que giram ao redor de 2, mais ou menos. Isso vem do trabalho de Eberhard e Kennedy. Se eles aumentarem muito esses valores, o algoritmo fica instável, surge instabilidade. Uma outra coisa importante, o algoritmo lá implementado, ele já tem um avanço. Ele multiplica V por uma coisa chamada inércia. Inércia. Foi acrescentado depois por um outro orientado do Russell. Tá? Bom, atualizar a posição da partícula. E aqui o algoritmo tem uma coisa interessante, ele tem um errinho aqui, que é um errinho de definição que ficou. A posição é igual a posição mais velocidade. Isso aqui não é física, tá certo? Isso aqui não é física, não tem sentido físico, porque para transformar a velocidade em distância percorrida, eu precisaria multiplicar pelo tempo. Isso aqui, mas assim é o algoritmo, tá certo? Bom, se a condição de término não for alcançada, e essa condição de término está associada ao número de repetições, fazer um número de repetições grandes, retorne ao passo 4. Passo 4, para cada partícula, reavalie a função aptidão, que é a função a ser minimizada. Tá? Que eu chamo no programa de fitness. Né? Bom, vamos para o Scilab. Então, no Scilab, eu tenho aqui os mesmos dados. Eu tenho um programa, tá certo? Eu tenho um programa que tem os mesmos dados do Excel. Aqui está a função custo. Ó, a parte do C aqui, ó, a parte do C lá para colocar o degrau, tá? E eu tenho todo o algoritmo implementado, tá certo? Todo o algoritmo implementado, tá? Então, qual é a vantagem? A vantagem é que agora eu tenho um algoritmo de otimização que eu posso usar para outros problemas. Depois eu vou usar para problemas de sintonia, tá certo? Então, rodei. Vamos ver. Olha lá, ó. Eu obtive essa curva aqui, ó. Essa curva aqui que eu estou com o mouse é a curva dos dados experimentais. E essa aqui é a curva dos dados modelados. Vamos ver os valores que eu obtive. Eu printei eles lá. Olha lá, ó. Deu 13 quando tinha que estar perto de 9. Deu 6 quando tinha que dar perto
de 2 e deu 1,87 quando tinha que dar perto de 2,8. Né? Eu fiz 200 repetições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá e vou aumentar o número de repetições. No código, o número de repetições está em vezes, a variável vezes. Está aqui, ó, vezes. Então, eu vou fazer para 500 vezes. E qual o tamanho da população que eu estou usando? Eu estou usando um tpop igual a só 10 partículas. Vou deixar 10 partículas. Deixa eu ver se eu apaguei o gráfico. Apaguei o gráfico, rodei de novo. Agora vai demorar mais tempo. Olha, o resultado deu melhor. Já deu para ver que o resultado deu melhor. Vamos ver lá. Deu 9,99, deu o mesmo 9,99. O tal P deu 2,46 e o outro tinha dado 2,459 lá no Excel. E o θ deu 2,81 e o nosso tinha dado 2,81. Então, eu quis mostrar para vocês um algoritmo, a aplicação de um algoritmo baseado em computação natural para otimização numérica, implementado, transparente, o código aberto, a gente podendo mexer nele, podendo variar as condições, não ficando à mercê do Excel sem poder mexer lá dentro do algoritmo de otimização. Tá certo? Bom, deixa eu voltar. Então vamos fazer o encerramento, né? A gente conseguiu, falou do modelo First Order plus Delay Time, tá certo? First Order plus Delay Time. A gente apresentou três métodos de identificação de dinâmica. Baseados no modelo First Order plus Delay Time para um processo. Tá? O primeiro deles, né? A partir de realizar um degrau em X, tá? Observar como Y reage, tá certo? E aí nós calcularíamos Kp como sendo ΔY sobre ΔX, tal P leríamos no gráfico, o tempo menos θp necessário, o tempo menos θp necessário para alcançar 0,632 da variação de ΔY e leríamos θp no gráfico. Uma possibilidade. Outra possibilidade, a partir do conhecimento de K, aplicando a fórmula que a derivada dy dt no instante zero vale Kp vezes ΔX sobre tal P, eu determino tal P e θp lei do gráfico. E o terceiro método que a gente viu foi usando otimização numérica. E aí nós usamos duas ferramentas. Uma delas, o Solver do Excel, que é uma ferramenta fechada, e a outra foi usando o algoritmo Particle Swarm Optimization na implementação que eu fiz. Tá certo? Bom, eu queria agradecer quem prestou atenção até aqui. Eu espero que vocês estejam vendo todos os vídeos. Tá certo? Eu sei que não tem sido fácil. Essas semanas aí, o número de visualização de vídeos caiu muito para todas as turmas. Eu tenho acompanhado esses números. Tá certo? Por que tem caído? Tem caído porque vocês têm sido exigidos nas disciplinas que vocês estão fazendo, nas outras, muito. Eu não quero precisar ter que exigir de vocês. Então, eu gostaria que vocês pelo menos assistissem os vídeos. Tá? Então, fica essa mensagem aqui para quem assistiu até aqui. Tá? Eu sei que é muito complicado. Tá? Nós somos seres sociais e precisamos estar próximos uns dos outros. Tá? Mas eu espero que vocês tenham a resiliência suficiente para prosseguir, tá? E se dedicar, por favor, tá certo? Vocês nos dão a motivação para a gente fazer o trabalho que a gente faz.